Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Redes Neurais Artificiais. Dando continuidade à construção da nossa rede para reconhecimento, classificação de letras, nós agora vamos efetivamente iniciar a construção da rede. Bom, para isso eu vou precisar importar mais algumas bibliotecas. Então, diqueiras.layers, nós vamos fazer a importação de Dense. Bom, que mais que nós vamos precisar? Diqueiras.models, nós vamos fazer a importação de Sequential. Eu vou selecionar aqui essas duas linhas, tá? Vou dar um comando Ctrl Enter, importou, né? Não houve nenhum erro. Apenas para esclarecer, né, o que significa aquele dense, né? Uma rede densa, a interpretação dela é que todos os neurônios entre uma camada e outra, eles estão interconectados a todos os neurônios da camada seguinte. Então, o dense está ligado a isso. Nós também vamos fazer aqui uma outra importação. Então, de sklearn.model selection. Nós vamos importar train test split. Então, vou selecionar aqui também, Ctrl Enter, e fez a importação adequadamente. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma codificação onde nós vamos subdividir conjunto de treinamento e conjunto de teste a partir, né, das variáveis de entrada e saída que nós usamos para fazer a importação dos dados. Então eu vou nomear aqui, né, uma subvariável, posso assim chamar, vai ser entradas treinamento. Então essa variável ela vai receber, né, um percentual das amostras e destinar para treinamento, que conforme nós já conversamos em vídeos anteriores, a partir dos dados de uma amostra de dados, parte deles é usada para treinamento e a outra parte é utilizada para teste. A gente separa, a gente faz aí uma separação dessas amostras. Bom, entradas treinamento, vou criar uma entradas teste, né, obviamente para separar aí o conjunto de amostras para teste. Targets treinamento, targets teste igual a train test split como argumento. Eu vou colocar entrada, vou colocar saída. Eu dei o nome aqui, né, com elas categorizadas, né, foi saída on/off classes. Então, eu vou colocar aqui como argumento de dados para saída e eu vou colocar aqui um percentual das amostras que vão ser utilizadas para teste. Então, teste size vai ser igual a 0,25. 25% das amostras vão ser usadas para teste. Bom, agora eu vou criar aqui a minha rede. Rede vai ser igual a sequential. Então, com esse comando, eu meio que estou iniciando a criação da rede. Tá? Vai ser uma rede do tipo sequencial, que a gente conhece como feed forward, né? Com a propagação adiante, que também a gente pode entender, obviamente,
como, né, uma rede multilayer perceptron. Agora nós vamos adicionar as camadas. Então, rede. Então, para adicionar a camada, eu coloco o nome da rede criada, ponto add. E quando eu dou o comando, ele já e abro parênteses, né? Eu coloco aqui o tipo de camada, no caso vai ser camada densa. Abro parênteses, eu vou colocar a quantidade de unidades de neurônios na primeira camada intermediária. Nós vemos várias recomendações para a determinação da quantidade de neurônios da camada intermediária. O pessoal costuma fazer uma média entre a quantidade de neurônios de entrada e a quantidade de neurônios da camada de saída. Tá? Mas assim, há muitas controvérsias em relação a isso. Né? Nem sempre isso vai funcionar, pelo menos em testes que eu já fiz, isso nem sempre foi uma coisa assim determinante para dar o melhor desempenho. Isso aí ainda é uma coisa que é objeto de muito estudo dentro da área. Então vou colocar aqui 30 unidades na camada intermediária. Aqui eu escolho a função de ativação, então activation. Então, há várias funções de ativação disponíveis para a biblioteca Keras. A gente tem função relu, tem função sigmoide, né? Eu vou usar aqui a tangente hiperbólica. E aqui na primeira camada, eu preciso indicar quantas unidades de entrada nós temos. Então, eu tenho aqui uma input DIN. São 16 atributos nesse caso, para esse conjunto de dados. Então, nossa primeira camada está adicionada. Eu vou, ao contrário do que a gente fez nos códigos anteriores, né, onde a gente construiu a rede, né, com uma única camada oculta, que eu vou trabalhar com duas camadas ocultas. Então, vou adicionar novamente rede.add, dense, units, e vou pôr também 30 neurônios nessa camada. Função de ativação, vou utilizar também a tangente hiperbólica. Então, até aqui eu adicionei duas camadas e vou continuar essa construção no próximo vídeo. Bons estudos